pessoal, Raiza Matos por aqui. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Conversa com Raiza Matos. Estamos recebendo uma mulher empoderada, ilustre, ocupa um papel importantíssimo na sociedade. Quem é ela? Ana Maura Flores está aqui com a gente hoje. Ela que é presidente da 8ª subseção da OAB-MS aqui, né, regional do nosso município, na Viraí, que está há 21 anos já de carreira como advogada. Então, Ana, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de receber uma mulher ilustre como você, uma mulher batalhadora que a gente acompanha aí todo o seu histórico de vida e veio bater um papo gostoso, tomar um cafezinho, tomar uma aguinha também e dar um oi aí com a nossa Naviraí e toda a nossa região. Seja muito bem-vinda, Ana. Ai, obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz que você está nesse novo empreendimento, vai ser um sucesso e Amém. Obrigada por me receber. Ana, e você está sendo a primeira mulher entrevistada aqui do nosso podcast, então estou bem feliz com isso, foi escolhida com muito carinho. E só para contar, pessoal, a Ana respondeu nos stories lá do meu Instagram um dia, assim que a gente começou a postar, né, sobre o que viria por aí. Eu já falei para ela, Ana, você tá na nossa lista. Daí logo a gente já fez o contato, né? Verdade. E deu certo. Isso. Ana, conta um pouquinho pra gente da sua história, da sua trajetória, onde você morou, como foi sua formação, o que te levou, né, chegar nos dias atuais. Assim, vamos começar lá da Ana, jovenzinha. Ai, da Ana, jovenzinha. Bom, meus pais, eu nasci no Rio de Janeiro, né, eu sou natural do Rio de Janeiro. Carioquense, gente. Sou carioca, mas só nasci lá, né, na verdade sou mato-grossense de coração. E eu fui criada em Dourados, né? E durante essa minha trajetória, eu nem pensava no direito. Né? Na minha cabeça, eu queria fazer faculdade de letras. E, inclusive, eu comecei a fazer faculdade de letras, né? Na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mas, na época, eu já namorava o meu marido. E o meu marido é advogado, eu tenho 2 cunhadas que são advogadas também. E ele falava assim, não, você não vai dar certo com letras. Você faz direito. E aí aquilo ficou, e aí ele falou assim, faz só um mês. Essa foi a história. Pra dar o gostinho, né? Faz só um mês, só pra você ver. Aí eu falei pro meu pai que eu queria fazer vestibular de direito também. Comecei a fazer faculdade de Direito e aí abandonei letras e fiquei com o Direito, porque daí já fiquei apaixonada logo no primeiro mês. Praticamente à primeira vista. À primeira vista, e fiquei. Que legal. Não, e você me contando, né, que fez letras e tal, eu já lembrei um pouquinho da Raiza, porque eu passei para veterinário. Mas fui fazer odontologia e virei dentista. Então, é interessante esses momentos na vida que a gente acha que é uma coisa e de repente fala, não, pera. E graças a Deus, a gente muitas das vezes tem como corrigir, né, mudar ali as nossas escolhas no meio do caminho e tocar. Na minha cabeça, eu achava que letras faria parte da minha vida, porque eu tinha muito contato, eu cheguei a dar aula de inglês uma época da minha vida, e eu achava que letras estaria no meu caminho. Mas, na verdade, o meu namorado via algo mais. Ele já estava enxergando algo que você não estava que eu não via. Conseguindo ainda. E aí eu fui na dica dele. Muito bem. E olha, vou falar Tuca, né? Porque todo mundo já conhece Tuca. Assim. Tuca, você foi essencial, que a Ana, acertou. Meu Deus, acertou. E, Ana, assim, a gente, como eu citei no início do nosso programa, o que te motivou a se candidatar até então, pela primeira vez, para a presidência aqui da subseção da OAB? Fala assim, o que eu posso fazer de diferente? O que te levou a isso? Raiza, então... umas loucuras você que a gente... sincera, pode rasgar o verbo, qualquer coisa você é advogada mesmo, você se defende, tá tudo bem. Não, quando a gente faz uma coisa por amor, né, a gente faz nossa profissão, ou seja, lidando na nossa casa, na criação dos filhos, qualquer coisa que se faz com amor, você
quer se doar aquilo para tentar melhorar de qualquer forma. E você acha que ficar, às vezes, só ali nos bastidores não é o suficiente. Sim. Então, eu cheguei numa época da minha carreira em que eu achava que eu estava preparada para assumir a presidência e eu recebi um convite. Na verdade, eu já tinha sido candidata há uns anos atrás, perdi por 3 votos, mas aquela época foi assim, eu acabei lançando minha candidatura porque foi uma questão mais política e pediram para mim e eu acabei aceitando, acabei indo e tal, mas também não estava tanto assim nos meus planos. E aí acabou não acontecendo, né? Eu continuei a minha advocacia, né? Ajudando a OAB. O presidente até que venceu a eleição, o doutor Emanuel, ele acabou declinando da gestão, e aí depois outra pessoa assumiu, e eu também ajudei, né? Esse outro gestor, o presidente. E aí... Quando foi da primeira vez, ele me fez o convite. Ele foi lá no escritório e ele falou, olha, Ana Maura, eu acho que a gente andou conversando com uns advogados para saber um nome para a gente lançar para a campanha, e seu nome foi bastante mencionado, você não quer? Aí eu falei para ele, falei assim, e foi até o Wilson, né, o Wilson Xavier, falei assim, Wilson, eu não sei, eu acho que talvez agora passou o tempo e tal. Ele falou, não... vamos, eu vou te apoiar. E aí ele me deu apoio, aí eu falei assim, tudo bem. Então, assim, foram coisas que aconteceram, porque eu acabei chegando, naquele momento eu estava num bom momento para assumir isso aí. E aí o que me levou foi justamente isso que eu tinha te falado. Quando a gente está numa atividade, a gente ama aquilo, né? Eu amo minha profissão e amo o que eu faço. Gente, uma pausa. Quando ela fala, eu amo minha profissão, o olhinho dela brilha. Não sei se a gente consegue passar isso ali pro espectador, mas ao vivo a gente vê. Eu amo a advocacia. Então, assim, eu cheguei num ponto da certeza absoluta que eu poderia contribuir com a minha classe, atuando na diretoria aqui da subseção, que é Naviraí e Itaquiraí. Mas uma grande responsabilidade. Com certeza. Ô, Ana, e assim... a gente sabe do tamanho da responsabilidade, né, que é ser presidente ali frente à instituição. E eu passei por um cargo de liderança também. Eu lembro das abstenções, das ausências com família. Então, assim, eu sei o quanto é difícil estar frente a esses cargos de liderança. E você hoje, como você faz para lidar? Mãe, esposa, presidente, advogada no dia a dia ali. E ainda eu andei observando o Instagram dela, gente. Ela é pintora. Me fala mais sobre isso, menina. Eu sou muito metida pintora, mas não sou, não. É sim. É muita responsabilidade. Como você disse, a gente precisa abrir mão de muita coisa para assumir vários papéis sociais. Sim. Né? Mas a minha prioridade sempre foi a minha família. No Rotary também, gente. Eu sou da Casa da Amizade. Casa da Amizade, perdão. A minha prioridade sempre foi minha família, né? Minha família e minha carreira. Mas hoje a minha carreira já está numa situação confortável em que eu consigo me doar para a OAB, porque a OAB é doação mesmo. Sim. Né? Eu não ganho nada com isso, né? Eu só ganho trabalho. Ganha trabalho e muito mais responsabilidade. Trabalho e responsabilidade. Mas eu tenho uma rede de apoio muito grande, né? Então, meu marido me apoia, eu tenho a minha mãe, meus filhos já estão criados, né? Eu tô numa outra situação. Eles estão com quantos anos hoje? A minha filha tem 22, já está terminando a faculdade, já nem mora mais Direito aqui na também? Não, ela faz psicologia. Ai, que delícia. Está em Campo Grande. E o meu filho já está com 16 anos, então assim... Já está bem encaminhado. E ele está querendo seguir... Diz ele que vai ser agrônomo como pai. Vamos esperar, né? Esses adolescentes, talvez ele mude de ideia. Mas ficaria feliz que ele fosse também. Eu imagino. Eu lembro que meu pai, até comentei isso no meu podcast, no episódio de abertura, que meu pai queria que eu tivesse feito direito. Eu ouvi. Aí eu falo, gente, direito é uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque pro dia a dia, né? E até eu queria umas dicas, assim, suas para os nossos espectadores, porque...
é uma coisa assim que a gente aprende a lidar quais são as nossas obrigações e até onde a gente pode se defender daquilo que alguém pode estar querendo enganar a gente, aquela coisa toda, porque a gente é leigo, né? O direito tá em tudo. Tá em tudo. O direito, desde a hora que você convida uma amiga para ir tomar um cafezinho numa cafeteria e que você pede um café, aquilo ali é um contrato, né? Então, o direito, ele se encaixa 24 horas durante a nossa vida toda, né? E, realmente, eu acho que várias pessoas... eu acho que direito seria um curso essencial, inclusive no ensino médio. É isso que eu ia falar, na grade ali, né, do ensino médio. Como economia, né? Eu acho que ter essas noções de... Porque o direito, ele vai muito além de um processo. O direito é uma questão de cidadania, né? Então, através da cidadania, a gente muda muitas realidades. Até onde vai o seu limite, né? Começa a liberdade ali do outro. Então, eu concordo com você, que direito é um curso essencial para todas as pessoas. Quem sabe um dia, gente, vocês vão me pegar falando, olha, agora ela está estudando direito. Porque, olha, são duas coisas que eu gostaria, tanto direito quanto administração. São áreas, assim, que é pro nosso dia a dia. E... vamos dar uma pausinha e vamos tomar um café? Vamos tomar então, deixa eu trazer para cá um pouquinho, porque senão o desastre da dona Raiz aqui já viu, né? Você sabe que advogado é movida a café, né? Sei, se tem uma coisa público também. Gente, como se tem uma coisa que você não pode oferecer para advogado e advogado nunca vai te recusar, é café. E esse aqui tá com açúcar, tem problema? Não, problema nenhum. Obrigada. Se tivesse, doutora, ia ser esse mesmo, porque é o que tem para hoje. Eu bebo café sem açúcar, mas com açúcar também. Normalmente eu também vou no sem açúcar, mas... vamos lá. Né? Bom, doutora, e vamos voltar um pouquinho mais para a parte de desafio em relação à profissão. Como que você vê hoje para advogada, né, no caso... A mulher estar perante a tribunais, como você enxerga hoje? São respeitadas de igual para igual? Tem mais dificuldade do que homens? O que a senhora tem de experiência para falar para a gente? Olha, Raiz, eu acho que... eu vejo que hoje a mulher no direito, ela está numa situação de protagonismo, né? Hoje as estatísticas, né, da própria... estatística da OAB diz que hoje 51,8% dos nossos quadros são mulheres, são espetáculos. São as mulheres, né? O maior quadro dos advogados do Brasil hoje, né? Hoje somos em cerca de 1.425.000 advogados e 51%, mais de 51% são mulheres. E hoje a gente tem aquela questão, assim, institucionalmente, né, falando pela OAB institucionalmente, eu posso te afirmar que a OAB ela tem um mecanismo, ela cria formas, né, criou também formas da mulher ser muito bem representada e ter o seu espaço, né, tanto que a OAB do Mato Grosso do Sul foi pioneira na questão da alteração, né, da legislação da paridade, né, existe a lei da paridade no Mato Grosso do Sul, que foi a primeira, inclusive, que obrigatoriamente, além de outros requisitos para se candidatar à presidência da OAB, a chapa, obrigatoriamente ela tem que ser composta por 50% de mulheres. Nossa, que legal, doutora, importantíssimo. E também a OAB do Mato Grosso do Sul trouxe essa alteração para dentro da questão da lista do 5º Constitucional, que obrigatoriamente, para apreciação, 50% tem que ser preenchido por mulheres. Então, a OAB, institucionalmente, ela trabalha fortemente para garantir o espaço da mulher, né? Mas a gente sabe que, mesmo assim, né, fora da instituição, com relação a cliente, até com relação a outras pessoas, a gente sabe que é pouco, mas ainda assim existe um pouco de... preconceito. Um machismo um pouco velado ali, até porque hoje em dia ninguém... mas assume nada, né? Ninguém gosta de se declarar machista, né? Mas assim, por mais que a pessoa diga que não é machista, às vezes sempre tem deslize, alguma coisinha, né? Uma coisinha ali. Hoje eu não vejo nenhuma dificuldade no exercício da minha profissão pelo fato de eu ser mulher,
né? Eu sou respeitada. Eu acho que o respeito ele vai muito além da pessoa se apresentar como homem ou mulher. Com certeza. Né? Muito além do gênero. Mas eu sou muito respeitada, né? Eu sinto respeito dos meus colegas, sinto respeito dos magistrados, dos servidores, Que bênção, nos doutora. tribunais. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Algum problema ou outro surge na questão assim que também não é sempre, né? Mas acaba acontecendo, que eu acredito que você, né, em algum momento da sua vida, você passou ou vai passar, que é uma questão que a nossa opinião, mesmo profissional, né, mesmo a gente, mesmo tendo aquela expertise e experiência, algumas pessoas acham que a gente precisa da validação de uma opinião de um homem. Exatamente. Então, às vezes, a advogada... Eu tenho 21 anos de experiência, não que eu saiba tudo, cada dia aprendo alguma coisa, mas eu tô falando que aquele ali é minha opinião, é o meu parecer, e tem algumas pessoas que acham que precisa do estagiário vir, não que o estagiário seja menor, mas vem o estagiário, não, né, realmente, é isso aí mesmo. Então, aí tá validada a minha opinião. Então, isso aí também é mínimo, mas acontece, né? É uma coisa mais velada, assim, acho que as pessoas hoje se policiam bastante nessa questão, que existe uma cobrança da sociedade para isso, né? Para que isso não aconteça, até porque as mulheres estão ali protagonistas, muito fortemente mobilizando uma com as outras, né? Então, exatamente. Então, assim, é um pouco velado, né? Mas chega a acontecer. Nunca tive nenhum tipo de problema, mas assim, alguma coisa ou outra sempre acontece, acaba passando. E eu penso assim, que é mais fácil a gente mostrar a competência do que ficar tentando falar. Então, todas as vezes que aconteceu alguma coisa comigo, eu relevei, passou. Falei assim, deixa, eu vou conseguir... Isso aí eu vou conseguir comprovar de outra forma e não vou levar pro pessoal. Levar pro pessoal não dá. Acabei não levando pro pessoal. Mas eu falo assim, às vezes, algumas situações a gente acaba se posicionando por quê? Pra tentar inibir mais esses tipos de atitude, né? Na época até que a gente estava cogitando a minha campanha no primeiro mandato, eu falei assim, não, tudo bem, eu acho que agora eu estou numa situação profissional que me permita assumir a presidência da OAB, porque é uma grande responsabilidade, né? E o meu escritório já estava numa outra fase em que me permitiria se doar um pouco me doar, né, para a instituição. E aí eu falei assim, mas eu quero que seja eu fiz o convite para a doutora Flávia, né, Medeiros ser a minha vice. Eu quero que seja a Flávia, seja a minha vice. E aí teve uma pessoa, né, aí nessas andanças de campanha e tal, a pessoa pegou e falou assim, um homem falou assim, não, mas eu acho que 2 mulheres na presidência não dá credibilidade. Eu já ouvi isso também. E aí eu falei assim, pois mas se não for com ela, não vai ser. Então, ali eu tive que assumir um posicionamento de que, não, a minha credibilidade vai muito além de eu estar... com um homem, eu não preciso de um homem para dizer que eu tenho credibilidade. Minha credibilidade vai muito além disso. É da minha postura, da minha conduta como advogada e como eu me comportei durante esses 21 anos, esses anos todos, com os meus colegas, com os servidores, com os magistrados. Isso não tem nada a ver com um homem vir me validar. Então, isso aí eu fiz questão. Então, no primeiro e no segundo mandato, nós permanecemos a diretoria, a presidente mulher e a vice-presidente mulher também. Muito bem. Parabéns, doutora. Obrigada. Por isso, gente, que eu tinha certeza que esse podcast com a doutora ia ser espetacular. Olha só a mulher de fibra que nós temos aqui. Ô, doutora, e assim, teve algum caso... que, claro, que a senhora possa falar, né, que tenha vindo a público, alguma coisa assim, porque hoje a gente sabe que tem leis de proteções e aquela coisa toda, que a senhora atuou e que marcou, assim, a senhora lembra e fala, nossa, aquele caso eu vou carregar comigo pro resto da vida? Tem vários, né?
Talvez eu não fale o caso exatamente, mas assim, Raiza, no exercício da advocacia, a minha profissão, né, o que as pessoas também precisam saber, né, que vão assistir, é que a advocacia, ela muda realidades, né? Sim. Ela muda família, é uma questão, não é uma atuação rasa, é uma atuação que, de fato, tem o poder de mudar a realidade de uma família, a realidade de uma pessoa. E na grande maioria das atuações, isso acontece. Então, não é questão de ser um caso mais relevante ou outro, ou mais marcante do que o outro, porque a questão de ser marcante depende de cada realidade, de cada cliente que você atende. Então, a mesma satisfação que eu tenho de advogar para um grande empresário e conseguir reverter um contrato dele milionário, e de conseguir uma situação mais favorável contratual para ele, a mesma satisfação eu tenho de aposentar uma pessoa que tem uma deficiência. Tentando e a coisa não vai. Então, assim, aquela pessoa, o deficiente que precisa de mim, ele também... São satisfações diferentes. Então, eu não consigo colocar numa balança, porque quando você advogar, quando eu comecei a advogar, é curioso porque, assim, eu acho que isso é inerente a todo estudante de direito. A gente quer mudar o mundo, né? A gente acha que a gente vai mudar o mundo e a gente sai da faculdade com essa visão, não, eu vou revolucionar tudo que eu tiver para revolucionar. E a gente começa a advogar e a gente começa a entender e ver que a essência da nossa profissão não está em coisas que vão aparecer no jornal. Está em coisas que você vai chamar a dona Maria, que estava tentando se aposentar há muito tempo, que estava com uma deficiência, uma doença incapacitante, e você chegar para ela e falar assim, dona Maria, enfim, conseguimos a sua aposentadoria, agora a senhora está aposentada. Aquilo ali mudou a realidade da vida dela, da família dela. Né? E da mesma forma, com todo o empenho que a gente atende um cliente que tem um contrato milionário e precisa de uma solução. Então, são realidades diferentes, né, mas que trazem satisfação da mesma forma. Esses dias, quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que eu estava cuidando, né, meio que uma dedicação exclusiva, cuidando da minha avó e tal. Aí fomos levar ela em Três Lagoas, que é a cidade que ela mora. Aí fui no escritório de imobiliária, onde ela tem tinha algumas coisas para resolver. Aí tá, conversa vai, conversa vem. O corretor perguntou de onde que eu era, aquela coisa toda. Eu contei um pouquinho da minha história. A hora que eu falei, e isso entra advocacia, não tem nada a ver comigo. A hora que eu falei quem era meu pai, meu pai foi o Onevan, deputado Onevan de Matos, foi advogado e tal. O corretor parou. Ele levantou a blusa assim, arrepiou inteiro. Eu falei, nossa, né? Assim, que legal, mas qual que é o motivo? Ele contou que quando ele era pequeno, ele lembrava do pai dele falando do doutor Onevan, advogado, que eu não vou te falar exatamente o que foi a causa, mas que foi, ele falou, nossa, Raiza, seu pai resolveu uma causa que meu pai achava que não ia, que era perdida, e ele só falava do seu pai. E eu era pequeno e lembro perfeitamente. Então, exatamente, pode ser igual a situação aí da dona Maria, que foi lá, lutou uma vida inteira querendo se aposentar, foi lá e puf, resolveu. Realmente, a nossa profissão, minha profissão, ela muda realidades mesmo. E todos os dias, quando eu abro o escritório, desde quando eu abri o escritório lá, 21 anos atrás, eu trato a advocacia como isso. Eu abro o escritório no objetivo de ajudar as pessoas que me procuram. Sim. Seja elas com problemas grandes, problemas pequenos, porque às vezes o problema é pequeno para mim. Sim, mas para a pessoa é imenso. Para a pessoa, aquilo ali traz uma dor de cabeça. Eu carrego aí agora da Raiza dentista. Eu carrego comigo assim um caso de um paciente que ele chegou por plano de saúde mesmo, que eu atendia plano. E com uma dor, ele vem encaminhado para mim para fazer tratamento de canal. Que eu sou especialista, né, na área.
Aí fui, tratei o canal, passou um tempo, ele voltou. Doutor, o outro dente tá doendo. Falei, uai, mas o outro dente não tem nada. Ele, não, doutor, eu não tô aguentando. Abre, pelo amor de Deus, porque dor de dente, gente, é insuportável, né? Fulano, não, doutor. Eu falei, tá bom, eu vou abrir. Mas, né? Aí fui, tratei, passou outro tempo, voltou ele de novo. Com dor. Eu falei, parou. Falei, isso aqui tá errado. Falei, isso aqui... e agora até acabou de sair uma resolução em questão de aposentadoria. De fibromialgia e nevralgia. Ele tinha nevralgia do trigêmeo. Ah, sei. Nossa, é terrível. E na época, eu tive isso de formação, desse tipo de informação na minha faculdade. Eu não tinha especialidade para tratar esse ponto. Aí mandei para um especialista, aí ele voltou. Doutora, ele falou que não é. Falei, não. Falei, sim, eu bato o pé que é. Aí mandei para um neurologista, cirurgião neurologista. Na época. Aí, o paciente não voltou mais. Demorou uns meses, ele voltou, marcou consulta. Falei, olha, né, fulano voltou. Ele abriu a porta e chegou chorando no meu consultório. Falou, doutora, a senhora mudou minha vida. Eu falei, por quê, né? Todo emocionado ali com ele. Eu tinha um tumor. Nossa. Que pressionava o nervo e que me dava essa dor toda. E foi a senhora que me ajudou a resolver esse problema. Então, onde eu vou, que ele me encontra, é até engraçado. Fala, minha doutora da minha cicatriz, que ele ficou com uma cicatriz aqui atrás, né, por conta da cirurgia. Então, é uma coisa que eu sei que é uma pessoa que vai levar para a vida inteira, uma coisa que, igual eu te disse, foi até de um plano de saúde, porque a gente sabe que plano de saúde, né, não paga tão bem quanto deveria, né? Ok, obrigado, todo mundo sabe disso. E eu tratei aquele paciente com todo amor e carinho que eu podia para dar o suporte. Então, eu sempre vou guardar essa situação. Então, é tão bom quando a gente sabe que a gente pode mudar a vida das pessoas. Isso eu carreguei comigo até na própria prefeitura. Quando eu podia, quando você vê, dava um agasalho ali para criança, quando você dava uma medicação na farmácia, quando você fazia um mutirão de cirurgia que aquela pessoa estava esperando há anos. Então, assim, é muito legal você servir o próximo. E eu me identifico contigo, porque eu vejo que você quer servir o próximo também, independente de situação. Isso é muito legal. Dentro da advocacia, você falou aí de questão de plano de saúde, entrou na questão de saúde. Existem, sim, alguns casos em que o advogado ele precisa ter um olhar mais humanitário, pelo menos é assim que eu atuo, para o cliente, porque realmente, às vezes, na maioria das vezes, ele não tem condições mesmo. Então, você tem que se colocar numa situação de ajudar o teu cliente. Às vezes, ele está numa situação, estou aguardando uma cirurgia, o meu plano de saúde não quer cobrir. Então, assim, se ele já não tem o dinheiro para pagar a cirurgia no particular, então, você precisa apresentar para ele uma solução jurídica e falar, olha, a sua solução é entrar com um processo contra o plano de saúde, ou entrar com uma ação contra um processo contra o SUS até, né, em alguns casos, para que esse custeio aconteça. E ele não vai ter dinheiro para te pagar ali naquela hora, mas é uma questão de ter um ajuste e você fazer ele ter um acesso àquele direito que ele tanto precisa. A defensoria faz isso, né, muito bem, mas o cliente foi te procurar, então não cabe ao advogado, vai lá procurar a defensoria, não, eu atendo, eu faço a questão para ele e resolve. E existem até os casos pro bono, né, que é assim que vocês chamam. Em alguns casos a gente faz pro bono. Então, mudando vidas, né, e assim, doutora, como que a senhora acha que a advocacia poderia mudar mais ainda no papel de transformação social, assim? Eu acredito que é o acesso da população à informação dos direitos. Entendi. Porque muitas pessoas não sabem que têm direito àquela mudança de realidade. Então, muitas pessoas acham, por exemplo, né, a gente estava falando de saúde, é claro que a administração pública, a saúde pública tem seus problemas, né, mas também não vou tirar os méritos do SUS,
Mas, dentro de todos esses problemas, uma pessoa que tem uma cirurgia de urgência e emergência, ela não pode ficar numa fila de espera de 2, 3 anos. Então, Sim. muitas vezes, essa pessoa ela não sabe que ela tem um direito de acessar a justiça e que, por meio dessa decisão judicial, esse período vai ser diminuído de espera e o SUS, né, ou o plano de saúde vai ter que se virar para cumprir. Então, o acesso à informação, eu acho que seria primordial para que houvesse esse avanço, né? Porque o advogado sabe dos direitos, Sim. mas enquanto o cliente não sabe, a gente não tem como ficar procurando cliente. Bom, doutor, já estamos caminhando aí para o fim. É um bate-papo tão gostoso, né, gente? Uma mulher espetacular. E eu estou muito feliz por você ter dado sim, né, para o nosso podcast. E eu queria que a senhora deixasse uma mensagem assim, para todos nós que estão, para os nossos espectadores que estão assistindo com a gente, tanto para a própria população, para aqueles que estão com curiosidade, uma vontadinha de fazer o curso de Direito, assim como eu. O que a senhora tem de recado, de mensagem, assim, para essas pessoas? A minha mensagem é para quem tem esse interesse em fazer Direito, né, e ingressar na advocacia. É uma carreira jurídica maravilhosa. Tudo que eu tenho hoje na minha vida veio da advocacia, e eu sou muito grata à advocacia, e por isso que eu quis devolver para a advocacia da minha cidade, de certa forma, uma parcela de contribuição da minha atuação. É uma profissão digna, mas que depende de muito empenho. Então, se você tem ali dentro de você aquela força aquela vontade de mudar realidades, de ajudar as pessoas, de construir uma coisa, uma mudança, uma ponte entre a dignidade e o acesso ao direito, acho que você precisa insistir. Né? O direito é estudo, não é uma profissão fácil. Sim. Né? A gente divide ali, vive numa dualidade de relacionamentos, né? A advocacia é muito relacionamento, mas também é muito solitário, porque a gente precisa de tempo de estudo, a gente precisa de concentração. Não é tão fácil quanto parece. Não é nada, nem parece fácil, doutora, longe disso. Algumas pessoas acham que é fácil, mas não é. A gente precisa abrir mão de muitas coisas, né, para se dedicar ao estudo, do caso, como que aquele tribunal se comporta, o que eu posso fazer de melhor. Né, que mudam, então vocês sempre têm que estar só atualizando. O que eu posso fazer de melhor, e estudo para sustentação oral, preparações. Mas se a pessoa tem esse sonho, né, eu acho que tem que insistir. E o recado assim, que eu dou, um conselho, é que eu sempre digo isso nas entregas de carteirinha para os novos advogados. Eu sempre digo isso. Os novos advogados que assistirem esse episódio vão lembrar desse conselho. O conselho é: isso não é uma corrida. A construção de uma carreira, ela vem passo a passo. Então, comece com seus princípios muito bem estabelecidos, seus princípios éticos e morais. Né? Cada um tem que buscar dentro de si, dentro da sua educação e dentro da sua construção como ser humano, o que te levou até ali, ser fiel a esses princípios, né, muito bem estabelecidos, e construir uma carreira passo a passo. Não é uma carreira que você precise puxar o tapete do teu colega. O sucesso, ele acontece dia a dia. Né? Então, você precisa plantar dia a dia. Você precisa, todos os dias, saber que você vai ter que dar o seu melhor ali todos os dias, para que lá na frente você seja reconhecido. É melhor você ser reconhecido como um advogado ético, como um advogado de confiança e honesto, do que um advogado que fecha 500 contratos em um mês. A advocacia hoje, ela enfrenta um grande problema. Ela enfrenta um problema já muito antigo,
que é referente à questão moral, Sim. né? Porque drasticamente existem piadas, que a advocacia carrega essa piada, né? De muito mau gosto, eu vejo, de que o advogado não é de confiança. Não confia em advogado, o advogado sempre vai te passar a perna. E Não é bem assim, e não é assim, isso é muito prejudicial para a nossa profissão, até porque o cliente ele tem que ter total confiança na nossa atuação e o que a gente está fazendo. Até porque você está defendendo ele, né? Então, desde o começo, essa confiança tem que ser estabelecida, mas você tem que passar essa confiança, né? Essa confiança não é uma coisa que você simplesmente vai colocar num outdoor e a pessoa vai confiar em você. Vínculo. É um vínculo, como você disse. E hoje a advocacia sai dessa questão, ainda assim, de um problema bastante conhecido que é esse, né? Um problema, né, que a gente carrega essa questão moral. Então é por isso que hoje a advocacia ela tem uma luta pelos nossos princípios, pelas nossas prerrogativas, né? Então a gente precisa deixar de lado isso e avançar num sentido de construção ética e moral da nossa atuação. Então, tudo que eu digo para os novos advogados é isso. Mais vale um seu bom nome do que você ter 500 contratos fechados. Com certeza. E não ter uma credibilidade de bater lá no gabinete do juiz com o papel na mão e falar: o meu cliente precisa disso aqui urgente, excelência. Isso aqui, de fato, isso aqui é uma violação do direito do meu cliente. Então, quando o próprio juiz, né, o próprio tribunal, quando você vai para o tribunal e você leva isso e leva a confiança, né, da atuação do teu trabalho, de que ali ninguém tem nada para falar de você, Sim. a não ser de que você construiu uma carreira passo a passo e é vista honesta e sólida, né? E é vista como uma pessoa de atuação confiante, né, de confiança, isso aí tem grande valor, vale mais que honorário. Então, eu sempre dou esse conselho para os novos advogados que comecem bem enraizados na sua questão moral e nos seus princípios. A advocacia tem espaço para todos. Com certeza. Né? Existe aquela, a advocacia já tem... Não, tem espaço para todo mundo. É só dar seu melhor, né? Tem espaço para todo mundo. As pessoas que estudam, as pessoas que se dedicam, sempre vão ter espaço no mercado. Né? Isso aí em todas as profissões. Sim. E até a questão ética também em todas as profissões, mas em todas as profissões tem lugar para todos. E para mim, o mais importante o conselho que se dá para uma pessoa que está começando uma carreira e que quer começar uma carreira é essa. Tenha paciência, seja resiliente, porque a advocacia não acontece do dia para a noite. Sim. E é muito estudo, é muita dedicação, a advocacia é muito cíclica, mas tenha estabelecido ali seus princípios desde o começo, que lá na frente você vai ser recompensado por isso. Muito bem, doutora. Gente, que episódio, meu Deus. Bom, infelizmente, né, temos que chegar ao fim. Produção, cadê nosso patrocinador na tela, por favor, para a gente encerrar mais uma vez. Queria agradecer a equipe lá da Clínica Odante, mandar um abraço para todos os especialistas que lá trabalham, dizer que a Odante tem profissionais de primeira linha, responsáveis, e também falar de todos os exames que lá fazem, né? Todos com respeito, com cuidado aos pacientes, e também sabemos que eles fazem o possível para atender da melhor forma os pacientes que lá estão. Então, um abraço para o Gessé, nosso amigo pessoal, inclusive, viu, doutor? E está acreditando no nosso podcast Café com a Raiza Matos. Estamos chegando ao fim. Muito obrigado, doutora, pela sua participação, por compartilhar um pouquinho da sua história, né? Desde lá que nasceu no Rio de Janeiro, nossa carioca, sul-mato-grossense. Sul-mato-grossense.
e falar um pouquinho da sua vida, do seu dia a dia, da sua profissão, das suas motivações, das suas emoções, que, como eu disse, pessoal, dá pra ver aqui, ó, o olhinho dela brilhando, pena que eu acho que daí não dá pra ver de verdade, então a gente vê o tamanho do amor que a senhora tem em tudo que a senhora faz. Então, muito obrigado mais uma vez, e mais um café com a Raiza Matos chegou ao fim. Porém, não se esqueçam de ativar as notificações, clica no sininho para ele avisar, para o YouTube avisar vocês quando tiverem um novo episódio, e também de se inscrever aqui no nosso canal, Raiza Matos, certo? Doutora, obrigada. Pessoal, obrigada por toda a audiência. Um beijo.